Olá, boa noite, amigos e amigas aqui do nosso Facebook, Edgar Leandro Silva, e também do nosso canal do YouTube, Salve Maria. Estamos todos juntos a partir de agora em mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica. E antes de iniciarmos o nosso programa, gostaria de convidá-las a juntos comigo rezarmos, fazermos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por Suas luzes, e faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. É, Nosso programa de hoje tem o santo do dia, aliás, santos do dia, né? Primeiramente, São Bartolomeu, apóstolo. Bartolomeu ou Natanael era um dos 12 discípulos que acompanham Jesus desde o seu batismo até o Jordão e a morte na cruz e muito mais. As notícias que temos sobre eles vêm dos evangelhos. Era um pescador de Caná e no início era muito cético. Evangelizou a Índia e foi martirizado na Armênia. Tá? A outra é Santa Joana Antida Tourette, virgem, fundadora das Irmãs da Caridade. Nascida em uma família pobre francesa, Joana ficou órfã muito cedo. Primeiro entrou a fazer parte das Filhas da Caridade. Depois fundou o Instituto das Irmãs da Caridade, pela qual teve que se sacrificar muito. Faleceu em Nápoles em 1826, foi beatificada e canonizada pelo Papa Pio XI em 1934. Tá? E a última é Santa Emília de Vialar. Né? Emília nasceu em 1797 em Gaillac, na França, onde em 1832 fundou a Congregação Missionária das Irmãs de São José da Aparição, que tem como carisma contribuir para a realização do plano salvífico de Deus para a humanidade. Então, são os santos do dia de hoje, né? Primeiramente, São Bartolomeu, depois Santa Joana e por último a Santa Emília de Vialar, ok? Tá certo? Esses são os santos do dia. A nossa parte de formação católica de hoje foi postado no nosso blog hoje, né? Um testemunho de fé, as confissões de um ex-ideólogo de gênero, certo? Na semana passada eu postei um artigo aqui falando sobre é, aquilo que a igreja, né, a posição da igreja no que diz respeito à ideologia de gênero, né, que era um tema que até então o nosso apostolado não tinha sido abordado, né, no nosso blog. E agora hoje postei o testemunho de fé de um ex-ideólogo de gênero, tá certo? Professor universitário, renomado, volta atrás em relação à ideologia de gênero. Ele diz, abre aspas, decepcionante ver que os pontos de vista que eu costumava defender com tanto fervor e com tão poucos fundamentos foram hoje aceitos por tantas pessoas na sociedade. Fecha aspas. Admitiu que havia se baseado parcialmente em informações manipuladas para que se confirmassem os seus preconceitos ideológicos. Passou por cima do bom senso biológico e da liberdade de expressão e apresenta um meia-culpa, né, por sua responsabilidade em tudo isso. Ele disse, abre aspas, todo o restante foi basicamente inventado. Fecha aspas. Ele mesmo admitiu que podia manipular os detalhes porque a história é um lugar imenso. E por isso é tão decepcionante ver que os pontos de vista que ele costumava defender com tanto fervor e com tão poucos fundamentos, hoje foram aceitos por tantas pessoas na sociedade, né? Então, vale a pena conferir. Esse aqui é só um trecho, desse artigo que foi postado no nosso blog, Defesa Católica, na data de hoje, que é as confissões de um ex-ideólogo de gênero, tá? Eu quis postar
para que vocês possam. É um outro artigo, né, que também aborda esse assunto, e de uma pessoa que até então defendia a ideologia de gênero, né? E aqui acabou voltando atrás. Então, quis mostrar, compartilhar isso com vocês, né? Acesse o nosso blog Defesa Católica e lá vocês vão conferir o artigo na íntegra, ok? Na nossa parte de história da igreja, nós vamos começar a falar sobre os concílios da igreja, né? Ao todo, conforme eu disse na semana passada, né? Eu já comecei a falar, abordar um pouco sobre esse assunto. São 21 concílios da igreja, começando com o concílio de Nicéia, primeiro, e concluindo até o presente momento, né? Com o concílio Vaticano II, na década de 60, tá certo? Então vamos lá falar hoje sobre o concílio de Nicéia primeiro, tá? Por que primeiro? Porque teve outros concílios e vocês vão perceber ao longo das semanas aqui dentro do nosso programa do apostolado que aborda a história da nossa Santa Igreja. As principais decisões. Cristologia, né? Proclamou que o Filho é consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância, tá? Rejeitou a ideia ariana de que Cristo seria uma criatura superior, mas não Deus verdadeiro. Foi redigido também nesse concílio o credo, né, a base do credo niceno-constantinopolitano que rezamos hoje, né, estabeleceu a fórmula Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Também esse concílio fixou a data da Páscoa a ser celebrada no domingo após a lua cheia da primavera, separada da Páscoa judaica. Condenou a prática de certos abusos disciplinares entre o clero. Estabeleceu regras sobre ordenações e jurisdição episcopal, por exemplo, dando primazia a certas sedes importantes como Alexandria, Antioquia e Roma. Participaram cerca de 220 a 318 bispos. A tradição fala em 318. A maioria era do Oriente, mas havia representantes do Ocidente também. Personagens marcantes que podemos dizer desse concílio, primeiro concílio da igreja, né, concílio ecumênico da igreja, concílio de Nicéia, é Ário, que foi presbítero de Alexandria, cuja doutrina foi condenada. Atanásio de Alexandria, jovem diácono presente, grande defensor da divindade de Cristo, que depois se tornaria bispo e pai da ortodoxia. E Constantino, imperador que convocou e acompanhou as sessões buscando unidade no império. A igreja ganhou uma definição dogmática, né, clara sobre a divindade de Cristo. O arianismo, embora condenado, continuou forte por décadas, especialmente apoiado por alguns imperadores posteriores. O Concílio de Nicéia foi o primeiro concílio ecumênico da história da Igreja e serviu de modelo para os seguintes. Tá? Na próxima semana, nós vamos falar sobre o concílio, um pouquinho, né, do Concílio de Constantinopla I, que foi do ano 381, aqui dentro do nosso programa do nosso apostolado de Defesa Católica. E as notícias católicas dessa semana, temos algumas aqui para contar para vocês. A primeira é que o Papa Leão XIV, essa semana, ele convocou os fiéis a um dia de jejum e oração, no último dia 22 de agosto, na última sexta-feira, em favor da paz e da justiça no Oriente Médio, especialmente em Gaza e na Ucrânia, além de outras regiões em conflito. No Ângelus desse domingo, no caso domingo, dia de hoje, né? O Papa reafirmou seu apelo pela paz, recordando o dia de jejum e estendendo suas orações também ao povo de Cabo Delgado, em Moçambique. Moçambique é um dos países que fala, inclusive, a língua portuguesa. Né? Foi entronizada uma estátua do próximo santo, no Carlo Acutis, né? Na Catedral de Nossa Senhora da Misericórdia, em Chascomús. Chascomús, na Argentina, aproximando a juventude e a memória espiritual. O Santuário Cristo Redentor, administrado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, desde sua inauguração em 1931, enfrenta uma disputa judicial com o ICMBio, o órgão federal responsável pelo Parque Nacional da Tijuca,
onde o monumento está localizado. Em junho de 2025, a Justiça Federal decidiu que a área em torno da estátua pertence à União, determinando a reintegração de posse dos espaços comerciais que estavam em uso por lojistas com acordos da igreja. A igreja não é ré do processo, mas entrou como embargante, defendendo seus direitos sobre as áreas de apoio e sustentando os lojistas envolvidos. O padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor, reafirmou que o povo brasileiro precisa estar certo de que o monumento do Cristo Redentor é sagrado. Então, existe uma disputa entre a Igreja e o Estado sobre a gestão da área ao redor do Cristo Redentor. A Igreja destaca o caráter sagrado do monumento, né, e sua atividade religiosa contínua, enquanto o Estado, por meio do ICMBio, reforça sua jurisdição sobre a área como parte do Parque Nacional. E a decisão judicial favoreceu o ICMBio, mas projetos de lei visam reverter essa situação para permitir uma administração mais autônoma da igreja. Tá? Então, nós vamos estar acompanhando esses capítulos, próximos capítulos aí referente a esse assunto. Tá? Essas foram as notícias católicas da semana que eu posso destacar para os nossos irmãos aqui, irmãos e irmãs que acompanham aqui o nosso programa do nosso apostolado de defesa católica, certo? Muito bem. Vamos às atividades do nosso apostolado. O nosso bate-papo, né, continua dentro do momento do apostolado, nas segundas, quartas e sextas-feiras, certo? E no domingo pela manhã. No domingo, normalmente, no horário de 5 para as 7, em nosso Facebook Edgar Leandro Silva, mas pode ser também pelo Instagram e WhatsApp. Veja bem, meus irmãos, referente ao bate-papo, eu queria comentar uma coisa com vocês aqui. O que é que acontece? O nosso Facebook aqui, estamos com um pouco mais de quase 4.800 pessoas. O que é que acontece? Eu já falei, tenho falado com muita gente, né? Então acontece várias coisas. E já há alguns anos, né, eu tenho realizado esse bate-papo. E aí o que acontece? O nosso apostolado já entrou amigos, já saiu amigos, é aquela coisa toda. E aí, o apostolado resolveu tomar uma decisão referente a essas amizades, certo? É uma decisão, a princípio, uma decisão que pode ser alterada, pode ser mudada também. É que o apostolado não vai mais, praticamente vai ser mais difícil entrar pessoas. Claro que se mandar solicitações de amizade, o apostolado aceita normalmente, tranquilo se tiver foto, se for pessoas que sejam do Brasil, ou melhor, que falam a língua portuguesa, tá? Porque se for pessoas estrangeiras, pessoas que não têm foto, né? Empresas também, né? São coisas, algumas condições que o apostolado não aceita, não vem aceitando, tá? Então, porque a comunicação já é um pouco difícil para quem fala português, não é? Para quem já tem foto, tudinho certinho, imagine para pessoas que já têm uma outra situação. Então, o apostolado já não aceita mais, certo? Porém, o apostolado também vai. Estamos fazendo uma limpa. Muitas dessas amizades que eu já falei, mas vocês sabem que tem um prazo para que os irmãos e irmãs respondam a mim no nosso Facebook, especialmente, tá? Na parte do Messenger. Então, o prazo ele é de até 8 dias. Porém, o que acontece? Tem pessoas que, às vezes, com muita gente, eu acabo me esquecendo, eu não fico anotando, né? E também porque a pessoa não fala comigo. Aí fica uma situação, às vezes, um pouquinho chata e constrangedora. Tem gente, hoje eu estava olhando, tem gente que eu falei em 2019, né? E essa pessoa ainda permanece como amigo. Só que em 2019 era uma outra mentalidade que o apostolado tinha. Nesses casos, então, existem alguns casos aí que a gente vai relevando. Aí eu vou falar com a pessoa novamente e vamos ver se a pessoa vai seguir o papo. Se não seguir, depois de 8 dias, aí é importante eu ver, que pode para passar 15, pode ficar um mês, 2 meses, um ano, dois, três, depende. Entendeu? Mas o apostolado agora vai tentar fazer isso de uma forma um pouco mais rápida, né? E passou de 8 dias,
e a pessoa não falou comigo, eu digo olá, salve Maria, tudo bem com você? E tem gente que visualiza, não responde, tem gente que não visualiza, tem gente que até responde, mas quando eu pergunto qual o seu estado, a pessoa já não responde, né? Manda o convite, chega a mandar o convite, a pessoa também não responde. Você entendeu o convite? A pessoa também não responde, né? Tem gente que avança, poucos os que avançam, tá? Então, esses que avançam, o apostolado vai depois manter uma amizade legal com eles, vai tentar manter um contato mais próximo, mais firme. E os que não avançam, infelizmente, as amizades serão desfeitas, tá? É isso que já vem acontecendo e vai continuar ao longo dessa semana também, tá? Então, o número de pessoas vão caindo cada vez mais, tá? É um número alto que ainda tem, certo? Realmente, o apostolado não teria como manter, vamos supor, mais de ter tantos amigos assim, que o apostolado busca, ainda tem, vamos dizer assim, um sonho, né, de ter amigos de qualidade, como tínhamos no passado, né? Ter amigos de qualidade. Mas eu percebo que está havendo uma dificuldade aí muito grande aí, as pessoas não estão confiando, né? E ficam aquela coisa e tal, e aí fica um pouco difícil, tá certo? Então, rezar, pedir a Deus, né, daqui a pouco, para que é, para que o apostolado verdadeiramente possa conseguir amigos de verdade, amigos de qualidade, não só amigos de quantidade. O apostolado quer amigos de qualidade. Nós vamos ter mais de 4.000, vocês são tudo amigos de quantidade. O apostolado quer amigos de qualidade. É isso que nós buscamos, certo? Não? Bom, o texto da misericórdia, sábados e domingos, né, a partir das 15, na nossa página do apostolado do Facebook, onde ainda hoje teve, né? Quem quiser realizar o nosso apostolado pessoal virtual, fique à vontade, né? Basta entrar em contato. E o programa do nosso apostolado aos domingos, né? A partir desse domingo já teve mais uma alteração, nós vamos começar mais um pouquinho mais cedo, a partir das 8 horas, certo? Com o momento com o apostolado de uma forma mais estendida durante a semana, então as atualizações do apostolado no domingo, né? Que até então eram apenas mais no domingo, elas ficaram agora mais durante a semana. E no domingo só fica a atualização do programa do apostolado. E aí acaba sobrando tempo para a história da igreja. Então a história da igreja entra em duas partes aí. Primeira, antes, antes das 6 e depois das 6. Tá certo? Então fica sendo dessa forma. Tá ok? Muito bem, vamos ao nosso momento de pedido de oração. Então nós gostaríamos de rezar por todas as almas do purgatório, em especial aos meus pais, a meu irmão, pela recuperação da saúde de todos, de todas, mas em especial pela minha saúde, pela saúde de Dona Romana Maria Jesus, Dona Maria Josefa de Lima e também a Dona Solange Maria de Barros. A gente reza por ela também. Pelo Papa, pelos bispos, por todos os padres, pelos diáconos, por todos nós leigos, inclusive hoje, né, dia do leigo, dentro desse mês vocacional, então a gente vai reza também por todos os leigos. Rezemos pelo nosso apostolado de defesa católica, por todos os seguidores inscritos de nossas redes sociais e também pela conversão de todos à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos, ontem, hoje e sempre. Amém. Gostaria de convidar os nossos irmãos e irmãs agora a juntos rezarmos as principais orações da nossa fé. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, advenitur regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libaremus a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sic in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso apostolado, agradecendo a participação de vocês, as orações de vocês, curtindo, comentando, compartilhando os programas do nosso trabalho. Desejo a todos e todas uma semana abençoada. Rezem por mim, rezem sempre pelo nosso trabalho. Fique com Deus. Uma santa noite. Salve Maria.